Oi, minha gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui, eu explico com o professor. Hoje a gente vai ter uma aula aqui, continuando aqui agora a nossa playlist de tratamentos térmicos, a nossa primeira aula, que vai ser o recozimento pleno e o recozimento isotérmico. Acompanhe aí, então. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que chegou aqui agora para deixar um like nesse vídeo, né, e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante o canal a continuar a crescer e eu continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês, né? E caso você já acompanhe o canal, lembre de deixar o like também, né? Deixe os comentários aí, eu adoro de ouvir o feedback de vocês. Vamos começar a nossa aula aqui hoje e hoje a gente vai começar a falar de recozimento, né? Um tratamento térmico propriamente dito. A gente falou um pouquinho de recristalização, que tem um pouquinho a ver com recozimento numa aula lá de ciência dos materiais, né? Mas hoje a gente vai falar mais do processo aqui de recozimento, né? Então, de uma forma bem direta, né? O que é o meu recozimento? O meu recozimento, ele vai ser aqui o aquecimento do meu aço acima da zona crítica durante o tempo necessário suficiente para eu ter a minha dissolução do carbono ou dos elementos de liga no ferro gama, né? Ah, Júlio, isso aqui está um pouco difícil aqui de eu entender o que você está falando ali só pelas palavras. Eu não lembro o que é isso que você está falando, não. E depois vai ser seguido de um resfriamento muito lento. Eu vou explicar aqui usando o diagrama para vocês em uma curva SCC, né? Então, aqui, ó, o que ele está falando? Ó, aquecimento do aço acima da zona crítica. O que é a zona crítica? A zona crítica aqui é essa região aqui, ó, quando eu estou falando aqui de recozimento. Então, meu recozimento, eu vou ter que chegar aqui nessa zona crítica, é a zona onde eu vou ter a minha austeritização. Para o recozimento, eu preciso estar acima da ACM aqui também? Não, né? A gente já vai ver o porquê, né? Porque a área aqui de trabalho é essa região toda aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu aço, vou aquecer numa temperatura, a depender da composição dele, nessa faixa aqui, e depois, quando eu garantir que todo o meu carbono, que estava ali em forma de ferrita, sei lá, né, se for um aço ao carbono mais FeC, se transformou em alcenita, aí eu vou fazer um tipo de tratamento ali para se resfriar lentamente o meu material, né? Já que o objetivo aqui é recozer ele, né? Então, a minha temperatura aqui de recozimento pleno, ela é de mais ou menos 50 graus Celsius acima da linha 3 para aços hipoeutetoides, né? Por isso que está aqui nessa região, porque aqui eu tenho aço hipoeutetoide, então aqui eu vou usar essa região como parâmetro, e para aços hipereutetoides eu vou usar 1. Por que eu faço isso, Júlio? Porque aqui para aços hipotetóides, a temperatura ela é relativamente baixa para eu trabalhar aqui acima de 50 graus Celsius, né? Eu consigo aqui até 950. E para minha ACM aqui, rapidamente, a gente está vendo que para aços com maior quantidade de carbono, a temperatura ela está muito alta. E além disso, né, quando eu estou trabalhando com esses aços aqui nessa temperatura, eu tenho uma tendência ali a ter um aumento do tamanho de grão. Isso ali depois vai ser ruim para aços com maior quantidade de carbono, quando eu estou falando da precipitação do carboneto, né, do meu Fe3C, que ele vai tender ali a precipitar de uma forma preferencial nos meus contornos de grão. Eu não quero isso. Então, normalmente, eu realizo aqui a minha austeritização nessa temperatura, porque eu vou ter ainda uma sementita residual que já estava ali, porém, eu ainda vou ter a minha austenita, essa austenita ali sobressalente, que ela vai realizar a minha transformação ali para o meu recozimento. Né? Para que normalmente eu faço o recozimento? Qual tipo de peça eu preciso fazer um recozimento? Quando eu tenho uma estrutura, por exemplo, bruta de fusão, né, eu realizei um processo de fundição, por exemplo, num bloco de motor, e nesse meu bloco de motor eu vou ter uma estrutura aqui na minha superfície, como a gente já tinha estudado ali em outras aulas, sobre estrutura de fundição. Eu vou ter aqui uma zona colunária, aqui eu vou ter uma zona equiaxial, então eu vou ter uma microestrutura ali que ela não vai ser homogênea. Então, para que eu faça o recozimento? Realizei a minha fundição, tenho uma estrutura não homogênea, faço meu recozimento para homogeneizar essa estrutura. Tem um metal aqui que ele está muito frágil. Eu realizei uma têmpera ali, eu realizei um processo de fundição mesmo, e naquele meu processo de fundição, pelo meu meio que eu usei de resfriamento, ele ficou muito duro, ficou muito frágil. Qualquer tipo de tensão e deformação que eu tento aplicar nele, ele fratura ao invés de deformar. Então, eu vou fazer um recozimento, por quê? Porque nesse recozimento eu vou tender a formar ali uma estrutura mais dúctil, né? Porque eu consigo recuperar essa dutilidade do meu material. Por que eu consigo recuperar essa dutilidade? Quando eu estou aqui na minha curva de TTT, né, no meu diagrama TTT, se eu faço um resfriamento aqui muito rápido, eu vou tender a obter o quê? Martensita. E martensita, qual é a característica dela? Ela tem uma elevada dureza, reduz a utilidade, né? A gente viu na última aula as propriedades físicas ali da martensita de forma geral, então ele vai tender a formar um material ali mais frágil, né? Apesar de ter um maior limite de escoamento.
Aí, se eu aqueço aqui acima da minha zona crítica, e depois eu faço um resfriamento lento, onde eu vou obter, por exemplo, aqui uma ferrita primária mais uma perlita grossa, eu vou ter uma estrutura aqui que vai ser perlita mais ferrita, né? Grosseira aqui no caso, né? Grosseira, né? Grosseira. Qual que é a propriedade dela? Eu vou ter uma utilidade muito menor, né? A gente viu na última aula ali, quando a gente estava comparando as propriedades, a perlita e a ferrita, elas têm uma dureza muito menor, ela tem uma elevada dutilidade. Então, se eu estou aqui com um material muito duro, eu vou realizar um tratamento de cozimento e depois eu posso, por exemplo, deformar ele. Um outro motivo aqui, se eu estou realizando um processo, por exemplo, de forjamento, um processo de conformação mecânica, eu posso depois, quando eu quero garantir que toda a estrutura do meu material ele está com as propriedades de forma isotrópica, ou seja, eu quero garantir que eu não tenho mais encruamento, eu quero garantir que todos os meus grãos eles estão alinhados de forma aleatória, eu posso fazer um recozimento, porque nesse meu recozimento, depois de deformado o meu material, eu posso obter grãos virgens, entre aspas, pelo processo ali de recuperação e recristalização, que é um processo que a gente já vai ver, no caso aqui na próxima aula, quando a gente estiver falando mais desse assunto. Então, aqui são os motivos gerais pelos quais eu realizo esse tipo de tratamento e como que vai ser esse tratamento, né? Então, aqui só para reforçar, né, onde que eu vou realizar aqui o meu recozimento. O meu recozimento, quando eu estou olhando aqui na minha curva de diagrama TTT, ele vai sair aqui nesse ponto, ele vai vir aqui, ó, né? O recozimento normal, né, de resfriamento contínuo. Ele vai ter um resfriamento muito lento, né? Vai demorar aqui, ó, 1 hora praticamente para eu resfriar minha peça. E como que isso é feito normalmente? Eu aqueço ele ali dentro do forno, pego a minha peça, boto dentro do forno e eu deixo ele resfriar dentro do forno, né? Eu não abro o meu forno, por exemplo, eu não boto ele para resfriar no ar, eu boto ele para resfriar já ali dentro do forno, aí o forno ele vai resfriando devagarzinho, a temperatura vai baixando devagarzinho, então o resfriamento dele é muito lento, eu vou obter uma estrutura aqui de perlita grosseira, né? E uma parte importante aqui para o meu recozimento é a parte de solubilização, né? Quanto mais baixa aqui for a minha temperatura, né, como a gente está vendo aqui, ó, quanto mais baixa for a temperatura de austenitização, mais heterogênea será a minha austenita para o mesmo tempo de tratamento. Então, se eu estou trabalhando ali com uma temperatura de austenitização muito pequena, eu vou ter ali uma austenitização, uma austenita mais heterogênea. Eu não quero que o meu austenita seja mais heterogênea, eu quero que ela seja mais homogênea, que quando eu for realizar alguns outros tratamentos térmicos ali, esse tipo de característica ela pode ser ruim, né? Então, aqui, ó, quanto mais heterogênea a minha austenita, maiores as chances de nucleação de carbonetos em regiões de teor de carbono mais alto e de crescimento de carbonetos não dissolvidos ao invés de perlitas lamelares. Então, se eu não faço uma solubilização da austenita de forma eficaz, eu vou atrapalhar a formação ali da minha perlita, que é a estrutura que normalmente, né, o objetivo é ter quando eu estou realizando o meu processo ali de recozimento. Então, eu devo preferir aqui temperatura de austenitização mais alta, quando eu estou ali objetivando ter, ou eu quero ter uma estrutura perlítica, e uma temperatura de austenitização mais baixa, quando eu quero ali uma estrutura esferoidizada, né? Porque essa estrutura esferoidizada ela vai ser obtida com maior facilidade ali quando eu tenho esses tipos de heterogeneidade, né? Mas a esferoidização eu posso realizar depois um pós-tratamento térmico também para obter ela. Esse gráfico aqui, a gente pode observar mais ou menos o que foi dito aqui, ó, né? Aqui eu tenho curva de solubilização da perlita em um laço eutetoide, partindo de um estágio original que era uma perlita fina. Então, aqui pelo tempo, ó, aqui é o tempo que eu levo para solubilizar. Por exemplo, a 800 graus Celsius, né? E em alguns segundos aqui eu já vou conseguir começar a obter a austenita, e quando eu chego aqui, por exemplo, perto de 10 segundos, eu já vou ter 99,5% de austenita. Porém, aqui já depois de 10, quase 10 a 2 segundos, eu tenho uma austenita com distribuição de carbono não homogênea, né? Apesar de eu ter austenita, tem ela não homogênea. E quando eu tenho aqui, por exemplo, 10 a 3 segundos para frente, eu vou ter ali uma austenita homogênea, ou seja, beleza, deixei alguns segundos, 10 segundos, já obtive a austenita, mas a austenita, apesar de ser a fase da austenita, ela ainda não tem uma distribuição de carbono homogênea, né? Ela tem uma distribuição não homogênea. Então, eu vou ter que deixar bastante tempo para que os carbonos que estavam ali todos espalhados na minha estrutura, eles possam realizar o processo de difusão e eu obtenho ali o que eu quero, que é a minha austenita homogênea, né? Normalmente, quando eu estou querendo obter ali, uma perlita grosseira, quando eu estou falando de austenitização.
E aqui, nessa parte agora, vamos falar o que é o recozimento isotérmico, né? E qual é a diferença dele para um recozimento normal. É um detalhe muito simples quando a gente está falando de recozimento, né? O recozimento normal aqui, como a gente está vendo essa curva, né? Aqui eu tenho a minha curva E3, eu tenho a temperatura e aqui eu tenho a minha curva em C, né? Aí, quando eu estou respirando muito lento, eu estou passando aqui por essa região, num resfriamento que a gente chama de contínuo, né? Nesse resfriamento contínuo, eu vou obter aqui a minha perlita grosseira, tudo bem. No meu resfriamento ali isotérmico, meu cozimento isotérmico, eu vou ter a mesma coisa, eu vou ter uma perlita grosseira, mas qual é a diferença aqui? Eu tenho a minha peça e eu vou fazer primeiro um resfriamento relativamente rápido para uma temperatura um pouquinho mais abaixo da minha temperatura crítica, depois que eu já austerizei, obviamente. Aí eu vou começar aqui, nesse ponto, a minha formação da perlita, e eu vou manter a temperatura constante naquela região. Então, a minha transformação ela vai ocorrer dessa forma, né? Bom, e qual que é a vantagem aqui do meu tratamento térmico, do meu recozimento isotérmico, né? A estrutura aqui do meu recozimento isotérmico, ela vai ser mais homogênea, né? Por que ela vai ser mais homogênea? Porque eu vou garantir que a temperatura dele ali vai ficar constante naquela região, então eu vou garantir que todas as partes ali da minha peça, elas vão tender ali a ter um tamanho de grão ou um tipo de estrutura mais parecida, né? E isso aí é um pouquinho relativo para o tamanho de peça. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com peças grandes, né? Vai ser mais preferível que eu faça o meu recozimento pleno, né? Porque eu tenho uma peça grande ali, o transporte de calor ele já é mais difícil, eu não vou conseguir realizar essa homogeneização, ela não vai ser tão diferente ali do meu recozimento pleno para esse caso. Mas para peças pequenas, aqui nesse caso, o meu recozimento isotérmico ele pode se mostrar mais interessante. Um outro ponto aqui importante do meu recozimento isotérmico é que eu posso começar a minha transformação de uma forma mais rápida, né? Porque aqui, por exemplo, eu demorei esse tempo todo aqui para começar a formar a minha perlita, né? Aqui mais ou menos nessa parte aqui do gráfico. Aqui, quando eu faço um resfriamento rápido, o início da minha transformação ela começa antes, né? Aí depois ela se transforma rápido e depois eu posso resfriar essa peça, uma vez que eu já estou com toda a minha perlita transformada, né? Então, de forma geral, a minha curva de resfriamento aqui, por caso isotérmico, eu vou ter uma temperatura constante depois de um resfriamento, eu vou garantir uma maior homogeneidade ali da estrutura da minha peça no recozimento isotérmico e algumas vezes eu posso obter aqui também um tempo ali de transformação um pouco mais rápido quando eu estou comparando ali com o tempo de transformação de um recozimento pleno, né, da forma tradicional. Por fim, vamos ver algumas propriedades aqui importantes desse tipo de tratamento, né, ou alguns pontos mais práticos desse tipo de tratamento, né, os meus ciclos de recozimento recomendados aqui para o caso do aço carbono. Né, normalmente a gente vai estar trabalhando com aço carbono aqui nesse curso e com aço liga. Então, qual que é o ciclo aqui recomendado aqui pelas minhas normas de tratamentos térmicos? Por exemplo, se eu tenho aqui os aços ao carbono, lembrando, o aço 1020 é um aço com 0,2% de carbono, né? E o meu aço 1090 aqui, no outro sistema, é um aço com 0,9% de carbono. Então, aqui a temperatura de oxidação, obviamente, ela vai depender da composição de carbono. Aqui, por caso do aço 1020, a gente tem que austenitizar ela entre 855 e 900 graus Celsius. O meu ciclo de resfriamento aqui vai ser de 855 até 700 graus Celsius, e a minha faixa de dureza obtida vai ser de 111 até 149, né, dureza Brinell. A gente vê aqui que quando eu estou aumentando aqui a minha quantidade de carbono, né, eu estou aumentando aqui, né, só reforçando, eu estou aumentando a minha porcentagem, né, de carbono, eu vou tender a obter aqui uma dureza maior. A gente está levando aqui a quantidade de carbono, e num tratamento ali isotérmico mesmo, eu estou conseguindo uma dureza maior, apesar que a gente não está vendo tanta diferença aqui para esses casos. A gente vê uma diferença maior para os casos aqui de baixo carbono, né? Até eu chegar aqui o caso médio carbono, e quando começa a aumentar mais ainda a quantidade de carbono, fica mais ou menos constante tudo. Quando eu estou falando aqui de recozimento, né, de aços ligados, né, que são aços ligados, já são os aços aqui 3140, 9840, já estou adicionando alguns elementos de liga. Quando eu quero obter, por exemplo, uma estrutura perlítica, aí ele já me recomenda um tipo de tratamento, né? Aquilo que a gente estava falando. Quando eu quero obter uma estrutura perlítica, minha temperatura de oxidação ela vai ser maior. Aqui, no caso, quando eu quero uma estrutura esferoidizada, a minha temperatura de oxidação ela vai ser menor. Aí, como que vai ser aqui o meu processo de recozimento? Se eu estou realizando aqui um processo contínuo, eu vou ter aqui, né, de 735 a 650 graus Celsius, a uma taxa de 10 graus Celsius, né, por hora,
né? E quando eu estou realizando um tratamento isotérmico, eu tenho que manter aqui essa temperatura de 660 por uma grande quantidade de horas. Estão vendo que é um tratamento ali que ele demora bastante tempo, né? E aqui no caso do meu recozimento para esferoidização, eu tenho aqui ainda uma taxa de resfriamento menor, né? E quando eu estou falando de tratamento isotérmico, tem que ser um tempo menor, um tempo maior ainda, né? A taxa é menor, mas o tempo é maior. Eu tenho garantia ali, né? O que é a esferoidização, né? Só para lembrar para vocês, quando eu pego aqui as minhas lamelas, por exemplo, de ferrita ou bainita, a estrutura que eu tenho, e elas viram bolinhas, né? Eu saio de uma região aqui de lamelas ou de tiras, a depender da estrutura que eu tenho, para formar uma esfera, né? A gente vai ver isso com mais detalhe na nossa aula de esferoidização. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso, né? A parte de recozimento pleno isotérmico é isso aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham curtido bastante, né? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, vai ser sempre um prazer tirar essa dúvida para vocês. Lembre de deixar um joinha aí, deixe um comentário caso você tenha gostado dessa aula. Caso você tenha chegado aqui agora, lembre de deixar um curtir, dá uma olhada no nosso programa de membros aí, caso você queira apoiar o canal de alguma forma. Eu agradeço bastante você que apoia aqui o canal. Você pode mandar o valeu, você pode ser apoiador, você pode até mandar um Pix direto aqui, que não tem problema nenhum. O importante é você estar apoiando aqui de alguma forma e eu agradeço bastante. Até uma próxima aula aí. Tchau, tchau.